Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, né? É um prazer enorme receber vocês aqui na noite de hoje para assistir essa live. Na realidade, essa live faz parte de um programa chamado Conversa Sustentável. Esse programa, ele tem esse nome porque, na realidade, eu estou trazendo conteúdos importantes sobre sustentabilidade e sobre gestão ambiental na perspectiva de sustentabilidade. Além disso, vão ser realmente conversas sustentáveis, conversas com base, conversas sólidas, para que a gente junto possa construir essa caminhada em direção à sustentabilidade. Esse programa ele não foi construído só por mim, ele foi construído por mim e por Ian Mendonça. Ian Mendonça, que é meu amigo, parceiro e sócio na empresa SPEC Segurança e Proteção Ecológica. Essa empresa foi fundada por mim e por minha esposa em 2001. Ela já tem mais de 18 anos e a gente trabalha com consultoria e programas de educação nas áreas de meio ambiente, segurança e saúde, qualidade, sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Então, gente, o programa de conversa sustentável, ele vai acontecer todas as quartas-feiras neste mesmo horário. Toda quarta-feira eu vou trazer uma nova live, vou trazer novos assuntos para que a gente possa construir juntos essa caminhada em direção à sustentabilidade. Eu gostaria de inicialmente trazer duas definições para vocês importantes, duas definições de duas pessoas que, quando se fala de sustentabilidade, essas pessoas realmente estão sempre em cima. É o Les Brown e o Fritjof Capra. Les Brown é um ambientalista, ele é um pensador ambiental, um dos maiores pensadores ambiental do planeta Terra. E ele criou uma organização sem fins lucrativos chamada World Watch Institute. E essa organização ela analisa questões ambientais globais no planeta Terra. Ele trouxe uma definição que eu acredito que todos vocês conheçam. A definição é a seguinte: uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades sem diminuir as perspectivas das futuras gerações. E aí a definição do Capra. O Capra, que é doutor em física, ele é cientista, ele é ativista, ambientalista e ele é escritor. Ele escreveu vários livros significativos, como O Ponto de Mutação, O Tal da Física, A Teia da Vida, Conexões Ocultas, e o último livro dele foi A Ciência de Leonardo da Vinci. O Capra ele faz um comentário sobre essa definição de Les Brown no seu livro A Teia da Vida. Ele diz o seguinte: essa definição de Les é uma definição simples, clara e bela. E realmente é simples, clara e bela. E ele diz mais, ele diz que o grande desafio da gente é a gente conseguir implantar essa definição no dia a dia da gente. A gente precisa realmente construir, a partir disso, comunidades sustentáveis. É isso que ele disse, e ele trouxe a definição de comunidades sustentáveis. Então ele fala assim, uma comunidade sustentável é desenhada de tal forma que a sua maneira de vida, seus negócios, sua economia, suas estruturas físicas e tecnologias não interfere com as habilidades inerentes da natureza para sustentar a vida. Que é uma definição incrível. Certamente o nosso desafio é que a gente possa aplicar no dia a dia da gente, das organizações, o que essas definições estão trazendo para a gente. Antes da gente conversar sobre algumas possibilidades, eu queria contar um pouquinho da minha história. Da minha história, uma parte da minha história onde eu conheci o Capra. E é o meu relacionamento com o Capra. Eu acho que é importantíssimo dentro desse assunto que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou voltar ao ano de 1996. Eu estava na Xerox há 20 anos. E naquele momento eu estava como gerente de segurança e meio ambiente da fábrica de Simões Filho. E tinha uma reunião
uma reunião de staff que foi programada para que cada gerente apresentasse a sua área ao diretor de operações industriais e também ao gerente de recursos humanos a nível corporativo. Então, a reunião foi maravilhosa, eu apresentei minha área de meio ambiente, segurança, e no final da reunião, o Sérgio Esteves, que era o gerente de recursos humanos, ele me procurou e disse assim, poxa, eu gostei muito da sua apresentação, eu gostei muito dessa apresentação sua, e queria te dizer, eu tenho acompanhado, inclusive, o que você tem feito, e eu queria te dizer, eu queria fazer um convite. E aí falou para mim assim, ó, a Xerox Mundial, ela está implantando um novo projeto em todas as fábricas do mundo. Um novo projeto sobre a ISO 14001, que na época era a primeira versão de 1996. Hoje já tem a terceira versão de 2015. E ele disse para mim que a gente precisava implantar essa ISO para as fábricas do Brasil e ia ser uma certificação em conjunto. Tinha a fábrica de Manaus, que era uma fábrica de máquinas, Xerox. Tinha a fábrica de Salvador, que produzia toner, revelador e cilindro, eram os insumos, né? Tinha a fábrica de Resende, que ali era também montagem de máquina. E tinha o escritório da área industrial, né? Que era lá em São Paulo. Então ele disse para mim que queria fazer esse programa e eu disse prontamente, ele queria que eu fosse o coordenador desse programa. Eu disse, poxa, que maravilha, eu quero. Ele fez, não, mas eu gostaria antes que você lesse alguns livros. E ele me entregou alguns livros para que eu pudesse ler, né? Então ele me entregou, inclusive, um livro do Capra. Foi aí que a primeira vez que eu tive contato com o livro do Capra, que foi o Ponto de Mutação. Eu também li um livro chamado O Trabalho Criativo, de Willis Harman e John Horman. É um livro fantástico também. Então, eu li esses livros e voltei para ele e disse a ele que realmente eu queria ser o coordenador, que eu tinha ficado encantado com essas leituras e queria ser, e a gente fechou, foi uma maravilha. E aí ele me explicou que a gente ia implantar um programa que não era só a ISO 14001. E a gente ia implantar um programa que chamaria Programa de Gerenciamento Ecológico. O gerenciamento ecológico é uma expressão que traz as dimensões da sustentabilidade, trabalha com a parte ambiental, social e econômica. E é um programa que é muito mais amplo. E a gente implantou o programa. O programa tinha, além do sistema de gestão ambiental, o programa tinha um gerenciamento de resíduos nos clientes. A gente fez um programa maravilhoso, trazendo de volta os cartuchos de impressora, os cartuchos de copiadora, e a gente trouxe de volta para que a gente pudesse reutilizar e reciclar. Além disso, tinha um programa de gerenciamento ecológico nos fornecedores. Era alinhar os fornecedores com essa dimensão da sustentabilidade. Fizemos também o programa de gerenciamento de resíduos nas fábricas, né? E fizemos um programa de educação ecológica. A gente conseguiu dar um treinamento para todas as pessoas da área industrial da Xerox. Imagine o que significa isso, todas as pessoas da área industrial da Xerox. Então esse programa ele foi implantado, nós fomos certificados, foi um sucesso total. E aí nós ganhamos vários reconhecimentos e a gente ganhou também recompensas. Eu e Sérgio ganhamos um prêmio, como todas as pessoas que participaram, e o nosso prêmio a gente resolveu fazer um curso na Inglaterra. A gente pesquisou que o Capra estava fazendo cursos no Schumacher College, no sul da Inglaterra, que era uma escola que trabalhava como comunidade sustentável. Então eu não perdi tempo. O Sérgio fez um curso lá, mas não foi o curso com Capra. Eu fiz o curso com Capra e eu escolhi, em 1998, o curso que Capra estava dando sobre o novo livro dele, que era A Teia da Vida. O novo livro que era uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. E aí eu me inscrevi, fui para o curso, começou o curso, olha, mudou minha vida. Eu digo a vocês, sinceramente, esse curso mudou minha vida, o meu relacionamento com Capra mudou minha vida. E eu queria conversar um pouquinho com vocês como era a vida no Schumacher College. Era um negócio maravilhoso. A gente acordava às 6h30 da manhã e tinha uma sessão de meditação para quem quisesse.
Eu ia sempre, porque além disso eu tenho uma prática de meditação que me foi revelada por uma pessoa muito especial, que é o Prem Howard. E essa pessoa me revelou em 76. Você imagine que tem mais de 40 anos que eu pratico essa meditação. Então eu ia sempre para essa sessão de 6h30 da manhã. Depois tinha uma reunião com todos os helpers, que são os ajudantes, o staff da escola, e também todos os alunos, com a presença do Capra, lógico, ele estava sempre lá. E aí tinha leituras de alguns textos, né? E depois a gente ia para o café da manhã. O café da manhã era um lugar maravilhoso, era um refeitório bonito, que a gente ficava junto, era o primeiro contato que a gente fazia do dia, né? E do lado tinha uma cafeteira também, uma cafeteira que a gente lanchava. E eu levei café do Brasil, porque eu sabia que, geralmente, eu disse, Capra deve gostar de café. E não deu outra. Ele adorava o café, eu dei um café para ele. E eu levei café para fazer lá o café. E ele dizia, ele me chamava de José, ele me chama de José. Então ele dizia assim, ó, café é com José. Até que rimou, né? Mas eu fazia o café porque ele dizia assim, ó, se você fizer o café do Brasil, a gente não vai conseguir tomar, porque aqui é chafé. Então, o café do Brasil, quem sabe a medida é José. E aí eu fazia o café, para vocês terem uma ideia. Então, aí era o café da manhã. Depois tinha um descanso e a gente ia se reunir em subgrupos. Esses subgrupos já tinham sido formados previamente. Eram os subgrupos dos alunos. Então, tinha um subgrupo que ia para a horta. A horta era uma horta que a gente colhia os vegetais orgânicos e que seriam os vegetais do almoço, porque tinha outro grupo que ia preparar o almoço. Imagine que legal. Então a gente preparava o almoço também e o outro grupo ia fazer a limpeza de todas as áreas comuns da escola. Então tinha os banheiros, que os banheiros eram coletivos, mas os dormitórios eram individuais. E os dormitórios é uma coisa fantástica. Tinha uma cama, sabe aquela coisa de filme? Tinha uma camazinha, tinha uma escrivaniazinha com a luzinha para você estudar, tinha uma pia com sabão, toalhinha, né? Tudo arrumadinho, um aconchegante demais. Então esse grupo fazia a limpeza das áreas comuns. Tinha uma biblioteca que era uma maravilha. A gente ficava lendo lá nos intervalos, né? Tinha a área do refeitório, então esse grupo fazia a limpeza de tudo. E o outro grupo ia para uma reunião com o diretor da escola, que era, não sei se ele ainda é, talvez ainda seja, o Satish, que é um indiano. O Satish fez uma live há pouco tempo aqui. Existe o Schumacher College do Brasil, né? Eu, inclusive, fiz esse curso até com o Daniel e o Thiago, não sei se eles estão aí, mas eu fiz esse curso com eles lá em São Paulo, há 2 anos atrás, e realmente foi um curso maravilhoso também. Então, cada grupo ia para um lugar. E as reuniões com o Satish eram reuniões fantásticas. Ele falava sobre a cultura, os valores da escola, né? E ele também era um exímio cozinheiro. Às vezes ele ia para a cozinha, e quando ele ia para a cozinha, já sabe, né? A gente ia fazer comida indiana. Eu aprendi a fazer comida indiana também. Bom, então, depois daí, você tinha um descanso, e 10 horas em ponto começava a aula. Imaginem, de 10 a 1 todos os dias, conversando com Capra sobre o livro A Teia da Vida, né? Sobre a nova compreensão científica dos sistemas vivos. Foi muito forte. Por isso que é importante eu estar contando essa história aqui para vocês. Então, todos os dias tinha aula de 10 a 1, depois era o almoço, a gente almoçava, né? Dava uma descansada e no final da tarde tinha apresentações dos alunos daqueles projetos que a gente estava desenvolvendo em cada lugar, né? Era bem interessante, a gente soube previamente disso. Então eu levei o programa de gerenciamento ecológico da Xerox, lógico. Aí eu levei, eu me programei, e havia um dia lá para apresentar, eu agendei e apresentei o programa. O pessoal ficou encantado. Inclusive surpreso, como é que uma multinacional fazia um programa dessa envergadura, com a nova visão de mundo, né? E aí eu falei, olha, depende muito da alta direção. Quando a alta direção quer, a coisa funciona. Porque a empresa são as pessoas, e a gente sabe disso, né? Então, foi tão legal a apresentação e eu fiz uma surpresa no final. Eu fiz uma dinâmica que eu chamo a dinâmica das cartinhas. Eu sempre faço aqui seminários, quando eu faço workshops, eu faço essa dinâmica. É uma dinâmica que tem as cartinhas, que tem os valores. Aí tem cooperação, tem sustentabilidade, tem união, amor, né? E aí eu fiz,
E dei as cartinhas para cada um no final, cada um leu, né? E foi assim maravilhoso. E as pessoas, elas, como sempre acontece, ela chegou e disse: "Poxa, essa carta era que eu estava querendo, essa carta é que eu estava precisando receber." Isso sempre acontece, né? E aí tem uma coisa interessante também, que tem uma área de arte para a gente fazer trabalhos manuais. E tinha uma tarefa que era cada um fazer um objeto para, no final do curso, a gente dar de presente para um aluno. E essa escolha, não me lembro se foi sorteio, né? Vocês sabem que eu recebi, vocês não vão acreditar. Eu recebi uma flor feita de papel, toda colorida. Em cada pétala tinha o nome de um valor que estava na cartinha. Eu fico arrepiado até hoje. Foi uma coisa fantástica. E aí eu fiquei maravilhado, né? Eu digo, poxa, que maravilha isso aí. Então, na realidade, essas apresentações aconteciam no final da tarde. Depois tinha um jantar, que era o jantar às 6 horas da tarde, a comida lá era vegetariana, né? E depois, no final do dia, tinha um barzinho que abria para a gente tomar uma cervejinha, conversar, né? Fazer teia de relações. Era fundamental esse final do dia para a gente conversar um pouquinho o que tinha acontecido durante o dia. Então a vida na escola era assim, era uma vida, essa que era o roteiro, a vida do dia a dia escolar. Agora, semanalmente, tinha uma visita, que era uma visita, deixa eu tomar um pouco d'água aqui, fundamental, a uma área, um ecossistema da região. Então a gente ia visitar os ecossistemas, ia ver a fauna, a flora. Era um ônibus, que todo mundo entrava no ônibus e tinha um biólogo e uma bióloga que ia com a gente fazia a trilha para a gente conhecer os minerais, a fauna, a flora de lá da Inglaterra, do sul da Inglaterra. Era muito legal. E tinha também um dia da semana, era dia de quarta-feira, que a escola abria as portas para a comunidade da cidade Totnes, que é a cidade onde a escola está inserida. Era muito legal porque tinha uma teia de relações. O pessoal ia lá, aí tinha um chazinho de maçã, né, que o pessoal, uns cookies, né, que eles adoravam fazer isso. E aí também a diretora e o diretor davam boas-vindas, né? Era assim, a gente conversava com o pessoal da comunidade, né? Era bem legal. E tinha também uma dinâmica da fogueira. Nós fizemos duas dinâmicas da fogueira. A primeira dinâmica, aconteceu uma coisa comigo maravilhosa. A dinâmica era no final, era no pôr do sol. Só que o pôr do sol no verão lá era 9 e pouca da manhã, ou da noite. E aí a gente ficava de frente da fogueira, ao redor da fogueira, e agasalhado, né? Tinha um chazinho de maçã também que estava meio frio. E esse primeiro momento, Capa pediu para cada pessoa trazer uma mensagem, falar uma mensagem. Eu resolvi dar a mensagem dessa energia suprema que tem dentro de mim, dessa luz que tem dentro de mim e essa energia que eu me conecto na meditação. E aí eu fiz uma coisa diferente. Eu falei em português e depois eu falei em inglês. E aí todo mundo falou e no final houve o compartilhamento do que a gente tinha falado. Vocês não vão acreditar. Uma grande parte das pessoas, né, chegou para mim e disse: olha, quando você falou em inglês, eu me dei conta que eu entendi tudo em português. Foi incrível. E aí Capra, ele disse assim: olha, aconteceu comigo também. É porque tudo que vocês falaram aqui, vocês falaram na linguagem do coração. E a linguagem do coração, quem está aberto, entende. Foi incrível isso, né? Gente, então esse curso no Schumacher College mudou a minha vida. Eu voltei lá em 2000, era o curso de revisitação ao Teia da Vida. Foi maravilhoso também. E quando eu voltei em 2000, eu já vim certo de que eu precisava fechar o ciclo Xerox. Lógico que eu me preparei, eu não sabia quando eu ia fechar o ciclo Xerox. Mas em 2000, quando eu voltei da segunda vez, que o primeiro foi em 98, eu já voltei certo que eu ia fechar o ciclo Xerox e abrir o ciclo de consultoria. E realmente foi o que eu fiz. Olha aqui é a frente da escola, vocês estão vendo aí. Aí eu estava aí já de bermuda, né, um dia de sol, e embaixo, Capra dando autógrafo no meu livro. Eu fiz questão de tirar essa foto aí, porque é fantástica. Então, observe, quando chegou em 2004, eu já estava fazendo consultoria na SPEC. Fátima Espinheira, uma amiga minha, que eu nunca mais a vi,
Ela me procurou e disse, Peroba, ela era diretora da CONDE, órgão do governo. Ela disse, Peroba, eu vou fazer... Ela estava com um projeto chamado Lixo e Cidadania. E ela disse, eu vou fazer um fórum Lixo e Cidadania. Vamos chamar a Capra? Eu digo, vamos, eu topo. E ele tinha me dado um e-mail, eu acho que ele dá a todos os alunos. Ele disse, eu não gosto de ficar falando muito por e-mail, nem ele não gosta de redes sociais também. Mas ele me deu esse e-mail e eu falei com ele, conversei com ele e deu tudo certo. Não foi fácil, porque eu tive que, lógico, que tiveram os patrocinadores, mas eu que tive que resolver tudo. E nós fizemos realmente o fórum, o seminário, foi lá no Itaigara em 2004. Foi assim maravilhoso. Aqui é ele, tá vendo? Ele aqui, eu estou aqui, eu era o mesário. E o seminário ele chamava Construindo Cidades Sustentáveis. Vocês imaginem, já tem mais de 15 anos. E esse assunto é atualíssimo. Eu agora estou no grupo de André Fraga. André Fraga, que foi o ex-secretário de Meio Ambiente e Resiliência, que é um cara fantástico. Ele fez muita coisa sustentável para a cidade de Salvador, muitas ações, né? E eu tenho certeza que ele vai fazer outras. E eu estou colado nele, porque esse é o futuro que a gente precisa perseguir, né? Então o Capra fez esse curso, esse seminário, desculpe, fez também um seminário na Fundação Luiz Eduardo Magalhães, e ele fez um seminário na FAMEC, que é a Faculdade Metropolitana de Camaçari. Nesse seminário, ele já estava, vocês estão vendo a foto aí, ele estava já com o novo livro dele, As Conexões Ocultas, uma ciência para a vida sustentável. Aí eu convidei muitas pessoas, né? Convidei pessoas de fábrica, das empresas, né? Porque eu estava dando consultoria a algumas empresas do Polo, e foi assim maravilhoso isso aqui. Nós ficamos uma semana com Capra. O Daniel e o Tiago Siqueira, né? Tiago Marques está na Austrália, eu não sei se ele não deve estar vendo que ele disse que ia trabalhar, mas o pessoal deve se lembrar a semana que nós passamos com Capra. Nós levamos Capra para ver o pôr do sol na ponta do Maitá. Nós levamos Capra para tomar sorvete na sorveteria da Ribeira. E nós conversamos com Capras assuntos altamente significativos. Eu tive com Capra também depois em Aracaju, isso antes dele vir a Salvador. E depois dele vir a Salvador, eu tive com ele no CREA, e aqui em Salvador mesmo, né? No CREA, depois desse, não sei se foi 2006, né? Então, gente, essa história que eu estou contando é fundamental para que a gente possa conversar agora sobre as possibilidades desta caminhada em direção à sustentabilidade. Eu realmente, Capra, os ensinamentos de Capra realmente mudou minha trajetória de vida, mudou a minha maneira de ser, mudou o meu propósito. Foi assim uma coisa fantástica, né? Então, a pergunta é a seguinte: é possível construir comunidades sustentáveis? É possível a gente satisfazer as nossas necessidades sem diminuir as perspectivas das futuras gerações? É possível nosso estilo de vida, nossos negócios, nossa economia, nossas estruturas físicas e tecnologias funcionarem sem interferirem com as habilidades inerentes da natureza para sustentar a vida? Para a gente conversar sobre algumas possibilidades, a gente tem que entender ou revisitar o nosso modelo econômico. Pessoal, o nosso cenário atual, a gente tem várias evidências, é de um modelo de crescimento econômico ilimitado. E esse modelo já se mostrou claramente insustentável. Não tem sustentação. E o pior, esse modelo ele é baseado em dois princípios perversos para o mundo em que vivemos. Desculpe usar essa palavra perverso, mas na realidade é a que eu encontro por momento, né? Qual é o primeiro princípio? Os recursos naturais são considerados apenas fonte de lucro. Tratamos nossos recursos naturais fósseis como se fossem renda e não como capital não renovável. Estamos esgotando os recursos naturais do planeta. O planeta não vai suportar. O problema é que o planeta ele se autorregula. A vida humana que não vai ser viável a médio e longo prazo se a gente não começar a mudar. Qual é o outro princípio? Dominação e exploração da natureza
em prol de ganhar mais dinheiro e ter mais poder. É terrível isso. O que é que nós estamos vivendo agora com a floresta amazônica? Acabando a floresta amazônica, os números cada vez mais crescentes de focos de incêndio, em praticamente 5 biomas aqui do Brasil. O consumismo como estratégia de dominação. Então, esses dois princípios, eles são princípios terríveis dentro desse modelo de crescimento ilimitado. E esse modelo, ele tem dois problemas seríssimos. Eles implicam em sérias consequências sociais, ambientais e econômicas, e ele tem dois problemas gravíssimos. Um é a exclusão social e o outro é a concentração de renda. A exclusão social leva ao desemprego, à miséria e à violência. E a concentração de renda leva à opulência, grandeza, consumismo e desperdício. E tudo isso junto leva a uma degradação ambiental, social e econômica terrível. Qual é o lema desse modelo? O lema desse modelo é sempre tudo, sempre mais, e tudo isso em curtíssimo prazo. Não dá para aguentar. A gente não é sustentável tudo isso. E eu li no livro Trabalho Criativo, que eu comentei com vocês no começo, eu li um trecho dele que fala sobre os problemas intermediários e sintomas do mau funcionamento da sociedade contemporânea. Que eu quero ler para vocês porque tem tudo a ver com esse cenário do modelo econômico atual. Então, o primeiro sintoma é esse aqui. Ó. Há uma tendência da economia mundial de criar escassez de ar, água, terra arável e florestas renováveis. Convivemos com a deterioração ambiental, com a concentração de substâncias tóxicas nocivas à vida e com mudanças climáticas provocadas pelo ser humano. Segundo, há uma tendência da economia mundial de criar povos e culturas marginais. Convivemos com a pobreza crônica, com a fome, com o desenvolvimento inadequado em várias regiões do planeta. Terceiro, crise de controle. Controlamos tudo, mas não sabemos controlar nós mesmos, a nós mesmos. Nós, humanos, desenvolvemos uma consumada capacidade tecnológica que nos permite fazer praticamente tudo o que imaginamos. Conseguiremos agora desenvolver uma habilidade equivalente para escolher que coisas devem ser feitas? E, finalmente, o quarto, crise de significados e valores. A sociedade moderna encontra-se perdida e confusa, sem conseguir responder à pergunta ao que devemos dar valor. Esse modelo atual, que é o cenário 1, gente, ele está em rota de colisão com o cenário que a gente precisa perseguir, que é o cenário de crescimento econômico sustentável, baseado na construção de comunidades sustentáveis. E se a gente não mudar o sistema de valores, a gente vai ser muito difícil a gente caminhar nessa caminhada para a sustentabilidade com bons resultados. Então o Capra diz no livro dele, A Conexão Oculta, que os valores humanos podem mudar, podem. As mesmas redes eletrônicas nas quais correm os fluxos financeiros e de informação podem ser programadas de acordo com outros valores. E ele diz mais, o desafio do século XXI será o de mudar o sistema de valores da rede de trabalhos da sociedade a fim de torná-la compatível com as necessidades de sustentabilidade ecológica. Os problemas do planeta Terra não são isolados. Os problemas são sistêmicos. Os problemas estão interligados. Capra diz que nós estamos passando por uma crise de percepção. A maioria dos seres humanos, a maioria das instituições sociais, ela tem uma visão equivocada, uma visão de mundo equivocada. E ele fala que essa visão de mundo equivocada é relacionada com o pensamento mecanicista, com o pensamento cartesiano.
que já funcionou há 40 anos atrás. Mas hoje o mundo é mais complexo, o mundo é mais interligado, o mundo é superpovoado. Então a gente precisa pensar de outra maneira. A gente precisa perceber de outra maneira. A gente precisa ter um sistema de valores diferente. A gente tem que pensar de uma maneira sistêmica. A gente não pode pensar mais que os sistemas são objetos isolados, que não se conversam. A gente tem que entender que o sistema tem interconexões, tem teia de relacionamentos. E é essa mudança que a gente precisa fazer. E por isso que eu trago para vocês agora os critérios do pensamento sistêmico. Pessoal, isso aí é a base para a caminhada de construção de comunidades sustentáveis. A gente precisa ter essa base, a gente precisa ter esse alicerce. Qual é o primeiro critério do pensamento sistêmico? Mudança de partes para o todo. Olha, a natureza sistêmica dos problemas mundiais deriva do fato de que o planeta Terra é um todo integrado, é um sistema vivo. Se a maioria dos seres humanos continuar a considerar o planeta como sistema mecânico, as organizações e comunidades como sistema mecânico e os seres humanos como máquinas, a gente vai continuar considerando pessoas como peças que podem ser trocadas ao bel prazer do seu chefe, gerente, dentro da hierarquia de uma organização. Os sistemas vivos são totalidades integradas. Suas propriedades essenciais, que são sistêmicas, são propriedade do todo, que nenhuma das partes possui. O todo, pessoal, é sempre maior do que a soma das partes. A natureza de qualquer sistema vivo, incluindo a organização de negócios, deriva das relações entre os seus componentes e das relações do sistema todo com seu ambiente. As relações internas da organização, elas precisam ser construídas, mas ao mesmo tempo ela precisa entender que qualquer organização é estruturalmente aberta para o meio ambiente. Então essas construções precisam ser realizadas dentro da organização, mas sempre trabalhando com todo o ambiente externo. Segundo critério, mudança da dominação para a parceria. Como é que uma máquina é entendida? Uma máquina é entendida por meio de dominação e controle. Então, se a gente continuar considerando que as pessoas são máquinas, a gente vai continuar trazendo valores de dominação e controle e criando um monte de excluídos, como existe hoje no planeta Terra. Então, a compreensão de um sistema vivo é muito mais bem sucedida se abordada por meio da cooperação e da parceria. Então, precisamos mudar da dominação e controle para a cooperação e parceria. Quando a gente coopera e a gente tem a parceria interna, a gente criando as redes de relações, tudo que a gente constrói não pertence mais a ninguém individualmente, e sim ao grupo como um todo. E a aprendizagem é incrível, a criação é incrível, a cocriação é incrível. Terceiro critério, de estruturas para processos. Toda estrutura é uma manifestação de processos que a fundamentam. As estruturas são blocos, mas elas são manifestadas através dos processos. E a teia de relações, ela é dinâmica. Todos os relacionamentos precisam ser dinâmicos. E as oscilações que acontecem no sistema vivo levam a equilíbrio dinâmico e atingem uma estabilidade. E daí volta a ter nova instabilidade para alcançar outra estabilidade. Se o sistema é só estático, ele está morto. Então, gente, os pontos de instabilidade são fundamentais dentro das organizações e dentro da vida da gente. Porque são nesses pontos de instabilidade que a gente consegue dar um novo salto para criar uma nova ordem. Então,
quando terminar essa live, façam a experiência, olhem para trás e verifiquem todos os pontos de instabilidade na vida de vocês, inclusive o caos, porque a teoria do caos é muito clara dentro do livro A Teia da Vida. O caos, as instabilidades vão levar sempre a uma nova ordem. E o mais importante é a gente entender como saiu dessa instabilidade, desse caos, e quais as lições que a gente aprendeu para a gente poder evoluir para um novo patamar. Então, a teia de relações realmente é dinâmica, e esse equilíbrio dinâmico que a gente está buscando sempre. Quanto mais dinâmico o estado de equilíbrio, mais flexível é o sistema vivo. A flexibilidade é um valor fundamental dentro do pensamento sistêmico. E, finalmente, o critério de mudança de crescimento irrestrito para sustentabilidade. Gente, preste atenção. A busca cega do crescimento irrestrito é a principal força motriz da destruição ambiental global. No mundo vivo, não tem apenas um significado quantitativo. O que persiste no sistema vivo ao longo do tempo é o padrão da organização, isto é, a teia de relações que define o sistema como um todo integrado. Então, o padrão de organização que acontece internamente é a principal característica do sistema vivo. Este padrão é a verdadeira essência do sistema. É uma característica qualitativa. Então, o pensamento sistêmico, você tem um equilíbrio da quantidade com a qualidade. Gente, isso aí são os critérios que dão a base para todos os valores. Aí tem uma historiazinha que eu aprendi no sábado com um discípulo de Prem Howard, aquela pessoa que me revelou o conhecimento interior. E essa história, ela se aplica muito bem ao que eu estou falando aqui agora. E eu quero contar para vocês. Tinha um sujeito que queria fazer uma casa igual ao do vizinho. Imaginem. Aí ele disse, chamou o arquiteto e disse, olha, faça uma casa igualzinha a essa aqui, é linda. Sabe, uma casa de 4 andares, enorme, uma maravilha. Você consegue fazer? Aí o arquiteto, lógico, eu consigo, eu vou fazer ela toda, vou ver tudo o que precisa e falo com você. E aí foi, preparou tudo, fez o esboço, trouxe o custo, o investimento, chegou para ele, mostrou, o cara, que maravilha, puxa, que beleza, quanto é isso aí? Aí o cara fez, ó, o preço está aí mostrou o preço. Aí o cara fez, puxa, é muito caro, eu não tenho esse dinheiro, eu queria te fazer uma proposta. Aí fez a proposta para o arquiteto. Aí o arquiteto, qual é a proposta? Olha, você faz para mim só o último piso, só o 4º andar, porque vai sair mais barato e eu vou ficar bem lá em cima. Aí o arquiteto fez, meu amigo, eu não consigo fazer o 4º andar sem fazer a fundação, sem fazer a base. Eu não vou conseguir, infelizmente. Gente, sem a gente fazer a base do sistema de valores, fica muito difícil a gente caminhar em direção à sustentabilidade. Eu quero mostrar para vocês aqui uma célula viva organizacional. Eu criei essa célula baseada no livro, na realidade, Capra trouxe essa célula e eu complementei no livro Gerenciamento Ecológico. Observem bem como é importante a gente entender isso. Você tem aqui uma organização que está em azul, tá vendo? Que está azul é a organização. Qualquer organização, ela vai estar dentro de uma comunidade que está em cinza. E as duas, tanto a organização como a comunidade, estão no ambiente, nos ecossistemas. Então aqui você tem pessoas, aqui você tem organização e aqui fora você tem um ambiente. Isso é um entendimento do pensamento sistêmico fantástico para você ver que você não pode produzir a qualquer custo. O sistema vivo, que é organizacional, ele é estruturalmente aberto, tá vendo aqui? Ó? Ele é aberto para o ambiente, ele recebe insumos solares, recebe água, recebe ar, força de trabalho, energia, matérias-primas e tudo mais, recursos naturais. Ele tem entradas e tem saídas. Ele sai com produto, ele sai com serviços, sai com demissões também.
Mas ele sai também com resíduos sólidos, resíduos proefluentes, emissões, ruídos, acidentes, vazamentos, derramamentos. Então, o sistema vivo ele é estruturalmente aberto, mas aqui dentro ele é organizacionalmente fechado. É aqui dentro que as teias de relações acontecem. É aqui dentro que você forma o padrão da organização que é essencial para o seu sistema. E é aqui dentro o cuidado que você tem que ter de todos os pontos de instabilidade, todos os feedbacks, os loops de realimentação. Mas você não pode esquecer que o que é criado aqui dentro está relacionado diretamente com o que está aqui fora. Por isso que você tem que ser responsável corporativamente falando. Por isso que é importante você criar o gerenciamento ecológico aqui dentro. Que você tem as dimensões sociais, econômicas, ambientais, considerando que o meio ambiente tem a parte de segurança e saúde também, que muitos impactos ambientais eles acabam influenciando na saúde das pessoas. Então, não é produção ou segurança, ou saúde, ou meio ambiente, ou qualidade, ou parte social, ou parte econômica. Não é exclusão, é inclusão. É produção e segurança e saúde, e meio ambiente, e parte social, e qualidade, e outras coisas dentro. Tudo está interligado. Então, essa célula, não se esqueçam dela. Essa célula é para nos dizer que o que está em azul aqui é qualquer comunidade. É uma comunidade organizacional, é uma comunidade familiar, é uma comunidade de um trabalho, é uma comunidade onde você vive, é uma cidade, entende? Então, gente, organizações precisam ser vivas e precisam estar sendo aplicados pensamentos sistêmicos nessas organizações. E aí, de posse de toda essa estrutura, o Capra trouxe na Teia da Vida os valores e princípios da estratégia da sustentabilidade, que eu vou trazer para vocês. Vocês já conhecem algumas coisas que eu falei, mas o primeiro é a visão de mundo, é a mudança da visão de mundo, é a quebra do paradigma. Visão de mundo como uma rede de fenômenos sistêmicos, interligados e interdependentes. Está tudo interligado, não tem nada isolado. Esse é o primeiro valor e princípio, já falamos um pouquinho antes. Percepção espiritual. Sensação de pertinência e conectividade com o cosmos. Gente, é a sensação de pertinência com o universo. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando da energia suprema que tem dentro de cada um de nós. Do milagre da vida, que é a inspiração. É a gente se conectar. Esse é o milagre da vida. Faça um teste aí. Dê uma inspiração calma. É uma de cada vez. A que vem não volta mais. Mas tem uma outra que sustenta. Esse é o milagre da vida. E a gente sabe que uma hora vai ter a última. E por isso que a gente não deve perder tempo. A gente precisa caminhar em direção à sustentabilidade com base, com alicerce e trabalhar os pilares que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco aí. E aí tem o terceiro valor e princípio. Questionamento profundo de tudo. Perguntas profundas relacionadas ao pensamento mecanicista. Muitas vezes eu me pego também pensando de uma maneira cartesiana. Eu tenho que nessa hora estar atento para eu corrigir rumos. Nosso jeito de ser, os propósitos fundamentais da nossa visão de mundo orientados pelo crescimento irrestrito e materialista. É importantíssimo a gente estar ligado nisso, para que a gente possa corrigir rumos. Por isso que é importante a gente estar sempre questionando tudo que a gente está vivendo no dia a dia dentro das organizações. E aí nós temos o outro, que é percepção do mundo como sistema vivo, que a gente falou aqui, envolvendo não só a natureza, mas o organismo humano, a sociedade e as organizações. Organizações como sistema vivo. Não são máquinas,
não são sistemas mecânicos. Vamos acabar com isso, vamos ter que mudar isso, cada um de nós, trabalhar para essa mudança. Dimensão ética, preocupação com o bem-estar das futuras gerações. Lógico, importantíssima, está dentro da definição do Lester Brown, a do Capra. Mudança nos valores na cultura organizacional. Os valores, geralmente, nas organizações estão na parede. Eu não tenho nada contra dos valores estarem na parede. Mas as pessoas precisam praticar esses valores dentro da cultura organizacional. As pessoas são a empresa. A gente tem que entender isso. A empresa como entidade, mas as pessoas, elas que fazem parte, elas que têm que dar o recado, elas que têm que construir. E aí tem um negócio que eu recebi da Xerox, todo mundo recebeu, incrível. Era um folheto que tinha escrito na frente, quem é Xerox? E a gente abria, e na hora que a gente abria, tinha um espelho feito com alumínio, bem espelho, tipo espelho mesmo. E quando você olhava, você via o seu rosto. A Xerox é você. A organização que você trabalha é você. Não se esqueça disso. Gente, e aí tem a busca da sustentabilidade ambiental, social e econômica, como critério fundamental de todas as atividades de negócios. Precisamos ter responsabilidade corporativa. Precisamos ser responsáveis pelo todo. Não podemos produzir de qualquer maneira. A gente tem que entender naquela célula que nós somos organizacionalmente fechados, mas nós somos estruturalmente abertos. E essa é a preocupação e por isso a necessidade de você criar o gerenciamento ecológico. E o gerenciamento ecológico te ajuda muito nessa gestão que estamos falando aqui. Então, pessoal, essas coisas que nós falamos agora é a base de tudo. É o alicerce, é a fundação da casa. Não dá para a gente continuar a caminhada sem a gente mudar nossos valores. Se a gente não mudar o valor da gente. Então eu trouxe para vocês uma coisa que eu criei, que foram os 4 pilares da estratégia da sustentabilidade. Eles precisam ser aplicados de uma maneira prática na sua organização, na sua comunidade. Esses pilares podem ser aplicados em organizações de negócios, em comunidades, em cidades, em tudo, né? Quais são esses pilares? Primeiro, o gerenciamento e engajamento das partes interessadas, que em inglês é chamado de stakeholders. O que são partes interessadas? Partes interessadas é uma pessoa ou um grupo de pessoas que pode ser afetado pela empresa ou afeta a empresa. É importantíssimo a gente conhecer essas partes interessadas. A gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouco. O segundo pilar é o próprio gerenciamento ecológico. É a gestão nas 3 dimensões da sustentabilidade. Não se esquecendo que a parte de segurança e saúde relacionada aos impactos ambientais estão incluídas. Por exemplo, você tem um impacto de contaminação do ar nas grandes cidades. E você tem as doenças provocadas por isso nos seres humanos. Os seres humanos são parte integrante do meio ambiente e eles precisam estarem sempre sendo levados em conta. Depois nós temos o outro pilar, que é padrões de produção sustentáveis e consumo consciente. Sem consumo consciente, sem produção sustentável, a gente não consegue dar um passo. Aí são as tecnologias limpas, aí são os projetos ecológicos que precisam serem construídos dentro da organização. E, finalmente, a alfabetização e educação ecológica. Capra, ele falou no curso, ele costumava dizer isso. A maioria dos seres humanos são analfabetos ecologicamente falando. E são mesmos, né? Com certeza são. Vamos falar um pouquinho do gerenciamento e engajamento das partes interessadas. Nós estamos arranhando os pilares hoje, porque hoje é bem genérico, é o todo, né? Eu quero mostrar a vocês quais são os principais passos para esse engajamento das partes interessadas. O primeiro é o mapeamento. Toda organização, toda comunidade possui partes interessadas internas e externas.
As partes interessadas internas, geralmente em uma organização, quais são? Empregados, contratados, terceirizados, sócios da empresa, dono da empresa e os acionistas. São os principais. Eu vou considerar que os empregados são as pessoas que têm um crachá da empresa. E os contratados são pessoas que vivem dentro da empresa direto, mas não têm o crachá da empresa. Mas essas pessoas, elas precisam ser incluídas da mesma maneira que os empregados. E geralmente são muito excluídas. Esse é um ponto que a gente precisa mudar. E o que são os terceirizados, que eu estou considerando? Terceirizados são as pessoas que entram na organização, entram na cidade, entram em qualquer órgão, e eles fazem trabalhos ou de um dia, ou de uma hora, ou de uma semana, ou de um mês, eles vão lá, fazem um trabalho e saem. Mas eles precisam serem considerados. E as partes interessadas externas? Aí nós temos os clientes, temos os fornecedores, temos as comunidades, a comunidade que a empresa está inserida, tem os órgãos governamentais, tem a prefeitura, tem o próprio meio ambiente. Então é fundamental que a gente faça um mapeamento das partes interessadas dentro de qualquer sistema da organização. Depois, feito isso, a gente precisa abordar essas partes interessadas. Porque a gente precisa conhecer as necessidades e expectativas dessas partes interessadas. Precisamos construir as relações com essas partes interessadas, em relação àquilo que a gente produz, em relação aos impactos que a gente pode causar a essas partes interessadas. E essa construção é fundamental a gente trazer essas necessidades e expectativas para dentro do planejamento estratégico da comunidade, da organização. Então, esse é o segundo ponto que é importantíssimo. Depois nós temos o compartilhar os indicadores sociais, ambientais e econômicos. A gente precisa ter os indicadores sociais, ambientais e econômicos. A gente precisa, depois de tudo pronto, durante o ano, a gente fazer uma reunião com essas partes interessadas, a gente conversar com elas, verificar o que foi feito e também fazer o relatório. Geralmente o relatório era chamado de balanço social. Agora é o relatório de sustentabilidade. Então, eu participei de algumas reuniões quando eu estava fazendo consultoria, quando eu estou fazendo consultoria em empresas, me convidaram para fazer parte de uma reunião dessa com as partes interessadas. É bastante interessante mesmo. Aí temos agora o gerenciamento ecológico. Eu trouxe um quadrozinho aqui para vocês verem, para falar muito rapidamente, mas vocês vão entender. Nós temos 3 itens: objetivos, elementos e foco. Qual é o objetivo principal da gestão social? Redução de pobreza, redução de desigualdade social, maior equidade entre os povos, entre as pessoas, maior inclusão social. E na parte econômica? Maximização do bem-estar, conservação e melhoria do estoque do capital existente, que a gente vai falar daqui a pouco, redução da concentração de renda e economia de baixo carbono, que é fundamental nos tempos de hoje. E ambiental? A manutenção de todos os subsistemas ecológicos e fontes de matérias-primas necessárias à melhoria do bem-estar humano, porque o ser humano está dentro das questões ambientais. E quais são os elementos? Se vocês olharem aí, o ser humano está em todas. O elemento principal da parte social é o ser humano. Na parte econômica, você tem um capital construído, você tem um capital humano, e geralmente as pessoas, as empresas, se esquecem de incluir o capital natural. Mas é fundamental. E dentro da gestão ambiental, você tem o solo, o subsolo, a fauna, a flora, o ar, a água, os minerais e o próprio ser humano. Nós estamos incluídos, as comunidades estão incluídas nessa história. E aí tem os focos. Qual é o foco principal do gerenciamento ecológico? O foco principal é a gestão nas 3 dimensões da sustentabilidade. E dentro dessa gestão, você tem o gerenciamento dos impactos econômicos, sociais e ambientais que são decorrentes do seu negócio. Por isso que é importante ter o diálogo, está tudo interligado. E por isso que é importante a gente fazer o sistema e acompanhar e
como gerenciar esses impactos para você não ter problema de contaminação lá fora, de contaminação de pessoas e de você reduzir mais as desigualdades sociais que tem no planeta Terra. Tem outros focos, por exemplo, o social de programas de interesses legítimos da sociedade. É importante você saber o interesse legítimo daquela comunidade que você está inserido. Eu vou trazer um exemplo aqui muito claro. Quando eu estava na Xerox, na área de meio ambiente, gerente de meio ambiente e segurança, nós fomos até a comunidade de Simões Filho, a gente conversou lá com várias pessoas da comunidade e a gente verificou que eles estavam precisando de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, nós implantamos um programa, a gente fez esse programa com a Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência. Olha, foi uma experiência incrível. Eu fazer o treinamento dessas pessoas, essas pessoas, cada um com a deficiência diferente, como participavam de tudo, como eram inteligentes, como eram pessoas ativas. E aí eu fiz o treinamento nas escolas, aí eu fiz o treinamento para a população, e aí a gente incluiu os recipientes nas escolas, aí colocamos os big bags para que as pessoas levassem recicláveis para poder serem colocados em cooperativa. Aí contratamos a cooperativa, aí nós botamos umas máquinas Xerox dentro da associação. Gente, foi uma experiência fantástica. E foi uma experiência que estava alinhada com o que a comunidade precisava naquele momento. Isso é muito importante. Aí tem também uma coisa importante, que é verificar a geração e distribuição de riquezas na parte econômica. Como os lucros são distribuídos? Como é que a qualidade do investimento dentro da empresa? Como é que a qualidade do investimento nas partes interessadas? Né? Como é feito esse gerenciamento? Isso é fantástico. E também na parte ambiental você tem a construção da gestão ambiental na perspectiva de sustentabilidade, que é muito importante você estar com todas as dimensões dentro desse programa. E não se esquecer de ter indicadores sociais, econômicos e ambientais sendo acompanhados e estão disponíveis, sendo disponíveis para as partes interessadas, internas e externas. Então esse aí é o segundo pilar, que tem muito pano para conversa aí, mas a gente está trazendo a visão do todo. E depois tem os padrões de produção sustentáveis e consumo consciente. Gente, tem 3 coisas que a gente faz quase todo dia. Sabe quais são essas coisas? Comprar, usar e produzir e descartar. Essas 3 coisas, elas estão relacionadas diretamente com os pilares do consumo consciente. Eu vou mostrar para vocês que a primeira é o como comprar, que está relacionada com pré-consumo. Definição e escolha de que recursos e produtos utilizar. Como a gente compra? Se eu perguntar a vocês, quando vocês vão comprar alguma coisa, por exemplo, no mercado, vocês dão valor ao dinheiro na hora da compra? Todo mundo vai dar, lógico, para não comprar uma coisa muito cara, né? Geralmente dinheiro é fundamental, quase todo mundo dá. Vocês dão valor à qualidade? De um modo geral dá. Às vezes a pessoa pode ser que não dê porque o dinheiro vai ser muito caro, mas qualidade dá. Agora vão no fundo do coração de vocês. Vocês dão valor ao meio ambiente na hora da compra? Vocês, quando compram alguma coisa, vocês olham a perspectiva do consumo e do pós-consumo, que a gente vai falar aí? Então, o que é que a gente compra? Como a gente compra? Se esse objeto aqui, ele custa R$15, esquece que é uma caneta, e hoje está custando R$5, você compra ou não compra? Acaba comprando. Por que acaba comprando? Porque era 15, agora é 5. Promoção. Eu vou comprar 2, porque vai custar 10. Mas aí você para e diz, puxa, mas eu não vou precisar disso agora. Mas vou comprar. É a promoção, eu ganhei a promoção. E aí vocês levam o objeto e botam nas prateleiras. Eu faço isso, eu estou me policiando para não fazer e não faço mais.
Mas a gente acaba fazendo. Então faça um teste hoje, quando terminar essa live. Abram os armários, abram as gavetas, verifique se tem alguma coisa que vocês não usam há um ano e verifiquem se tem alguma coisa que vocês nunca usaram. Vocês vão tomar um susto. Eu tomei um susto quando eu fiz isso há algum tempo atrás. É terrível. E geralmente essas coisas que ficam aí, que vocês acabam não usando, tem um dia da faxina. E no dia da faxina, essas coisas vão acabar no lixo. Aquele desconto vai acabar no lixo, porque muitas vezes, como a gente está no piloto automático, a gente não consegue nem doar esses objetos a alguém. A gente acaba descartando. Então, gente, o pré-consumo é muito importante. A gente vai entrar agora no segundo, que é o consumo, relacionado com como usar e como produzir. Voltado para a otimização do uso, potencialização do aproveitamento de recursos e produtos utilizados nos processos organizacionais e no cotidiano também. Aí tem aquela questão de fazer mais com menos, né? Tecnologias limpas, projetos ecológicos para a gente poder usar menos recursos naturais, trazer coisas importantes dentro dessa estratégia. E a gente entender que quanto mais tempo a gente fica com o objeto na mão, mais sustentável a gente vai ser. E aí tem um terceiro pilar do consumo consciente, da produção sustentável, que é o pós-consumo. É o como descartar. Pessoal, o pós-consumo é a fase que apresenta estratégias de redução dos impactos a partir do consumo pessoal e dos negócios da organização. O pós-consumo é fim de tubo. O que é fim de tubo? Já aconteceu. A gente tem que trabalhar com a estratégia de redução de impactos. Uma reutilização de resíduos é pós-consumo. Uma reciclagem é pós-consumo. Precisamos fazer? Precisamos, é fundamental. Tem uma pessoa que chegou para mim e perguntou: Peroba, me diga uma coisa, eu faço mais reciclagem. Eu só consigo fazer reciclagem para ajudar o meio ambiente. É bom? Eu digo, é ótimo. Mas pode ser melhor. Se você fizer a reciclagem olhando o pré-consumo e olhando o consumo, entendendo que esses três pilares, eles são interligados e são interdependentes, é fundamental. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho minha garrafinha d'água, vou aproveitar e tomar um gole d'água aqui. Essa garrafinha d'água, eu comprei ela no pré-consumo. Eu decidi comprar ela no pré-consumo. Mas quando eu comprei essa garrafinha, eu já sabia que eu não ia consumir copos plásticos quando eu fosse para as empresas. E eu já sabia que eu não ia descartar copos plásticos quando eu fosse para as empresas. E é isso que acontece. Então é importante a gente entender esses três pilares do consumo consciente. E, finalmente, para a gente terminar, o pilar da alfabetização e educação ecológica. Aquilo que Capra falou, né? A maioria dos seres humanos são analfabetos ecologicamente falando. E aí, pessoal, eu quero trazer para vocês essa conversa em relação a valores. Porque se a gente não mudar valores, vai ser muito complicado a gente ter essa alfabetização, ter essa educação. Existem dois grupos de valores. Os valores autoafirmativos e os valores integrativos. Eu vou dizer uma coisa a vocês. A comunidade humana, ela enfatiza demais os valores autoafirmativos. E ela negligencia totalmente os valores integrativos. Isso é muito ruim. Nós vamos ver aqui que tem que ter um equilíbrio dinâmico. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro. Hierarquia. Modela como uma pirâmide de compartimentos individuais. As organizações trabalham com hierarquia. Isso é ruim? Não, não é ruim. O que é ruim é aquela história de eu mando e você tem que obedecer. Manda quem pode. Eu sei que vocês estão complementando a frase aí.
obedece quem tem juízo. E aí as pessoas falam, dando risada, mas é o que geralmente acontece nas organizações. A gente precisa ter hierarquia? Precisamos. Mas precisamos dar valor também a um valor integrativo, que é a interdependência e redes. É trabalhar a horizontal, formada por redes de equipe interdependentes, composta de pessoas com características diversas que empregam todo o seu talento. Quando a gente trabalha em interdependência e rede, a gente constrói com as pessoas. E tudo que a gente construiu não pertence mais a ninguém individualmente, mas sim ao grupo como um todo. Então, a gente precisa ter hierarquia? Precisa, mas a gente precisa trabalhar, dar liberdade para que o trabalho na horizontal aconteça. Segundo, consumo e descarte. Promove o consumo a todo custo. Quanto mais uma pessoa pode comprar, maior valor ela tem. Compra, 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 descarta, descarta, descarta. Produz, 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 produz a qualquer custo. Não tem a visão sistêmica da coisa. A gente precisa mudar para a natureza cíclica. Os padrões sustentáveis de produção e consumo precisam ser cíclicos, imitando os processos cíclicos da natureza. Na natureza, os resíduos viram alimentos. Na comunidade humana, os resíduos, a maioria deles, vai para o lixão e contaminam outras pessoas. Precisamos mudar isso. Terceiro, competição versus cooperação. Competição, agressão, competição apenas. Negócios são negócios. A competição predatória é terrível e muitas vezes é o que acontece nas organizações. Para a pessoa competir e crescer, precisa excluir o outro, precisa pisar no outro para subir e galgar lugares mais altos. Esse não é correto, isso aí não é sustentável. Isso aí é você excluir o outro e é o que acontece. A gente entende que a competição é boa quando ela é uma competição saudável, quando é uma competição que cria competitividade, que todos podem crescer em cima dela. Mas a cooperação, gente, a cooperação é essencial. Numa parceria verdadeira, confiante, ambos os parceiros aprendem e mudam. Eles co-evoluem. Então a gente precisa entender que, imagine, você fazendo a cooperação dentro da interdependência e rede. Como é importante para você construir e para que todo mundo possa crescer com isso. Aí tem uma história verídica de um consultor que foi na Xerox e contou essa história numa palestra dele. Não é contar a história, ele fez uma pergunta. É bem interessante isso aí, que ele perguntou assim, ó, um certo momento ele estava falando sobre essa questão de competição e cooperação e ele falou, pessoal, aqui o pessoal joga mais tênis ou frescobol? Aí aquele silêncio, todo mundo mudo. Aí ele fez, não precisa responder não, eu vou falar para vocês uma coisa. Como é que se joga tênis? Fica um cara de um lado, o outro do outro da rede. Aí o cara pega a bolinha, joga do lado de cá, onde você não está. Aí você sai que nem um doido para cá, pega a bola aqui e joga no outro lado onde o cara não está. Aí o cara sai que nem um maluco de cá, e aí no fim, um ganha e o outro perde. Aí ele perguntou, quantas pessoas estão perdendo para um ganhar? Aí aquele silêncio. Aí ele fez assim, sabe como é que joga frescobol? Fica um cara de um lado e o outro cara do outro. Aí a bola sai 1 milímetro, o cara faz, desculpe. Por que isso? Porque o objetivo do frescobol não é que um ganhe e o outro perca. É que a bola não caia. E aí ele disse, pessoal, não deixe a bola cair. Joguem mais frescobol aqui dentro dessa organização. E eu digo a vocês, precisamos jogar mais frescobol. É incrível essa história. E aí tem o outro valor, que é rigidez e flexibilidade. Pessoal, o que é rígido acaba quebrando. Quantos relacionamentos estão quebrados? Quantos relacionamentos estão quebrados nas organizações? Quantas pessoas têm que dar o feedback porque os relacionamentos se quebraram?
a falta de flexibilidade se manifesta como tensão. E quantas pessoas estão com tensão, estão com tudo à flor da pele, estão estressadas porque não conseguem usar o valor da flexibilidade. A teia da vida é uma rede flexível e sempre flutuante. Quanto mais variáveis forem mantidas flutuando, mais dinâmico será o sistema. É aquilo que nós falamos das instabilidades, da importância do crescimento através da instabilidade, através do caos, através do que acontece quando você consegue aplicar os valores integrativos. Então você precisa ter esse dinamismo dentro do sistema vivo. E aí nós temos o padronização e rótulos versus diversidade. Não valorizar as diferenças significa criar um mundo igual, sem aprendizagem. Diversidade significa muitas relações, abordagens diferentes do mesmo problema. Valorizar as diferenças é fundamental no crescimento das pessoas e da empresa. Pessoal, geralmente, para a pessoa que está comandando, para o gerente, para o chefe, é mais cômodo que ele tenha pessoas iguaizinhas. Só que o grupo não cresce. A gente precisa ter pessoas diferentes, mas ninguém quer ter pessoas diferentes quando está comandando pessoas, porque esse comando se sente ameaçado. Então ele prefere que todo mundo seja igualzinho, mas ninguém é iguaizinho, mas ninguém cresce. A gente, através das diferenças, é que o grupo vai crescer e vai evoluir. Então, eu não sei se vocês se lembram, eu vou contar aqui um negócio que a gente sabe que não acontece só na França. Você está num grupo, a pessoa levanta a mão, traz uma ideia nova, e o chefe diz, não, peraí, essa aí não vai funcionar. Não vamos sair do foco aqui. E aí corta a ideia. E aí exclui a pessoa que trouxe a ideia. A gente precisa, gente, entender que valorizar as diferenças é fundamental para a gente começar a inclusão das pessoas dentro de qualquer comunidade, dentro de qualquer organização. E aí, nós temos o crescimento econômico ilimitado versus a sustentabilidade, que é o tema de tudo que nós estamos falando. Tecnologia desenfreada, subserviência à tecnologia. É a gente conseguir mudar isso, mudar os valores, para que a gente possa caminhar em direção à liderança pela sustentabilidade, criando sociedade de sustentação à vida, criando as comunidades sustentáveis, que sim, são possíveis, mas que precisamos mudar nossos valores para que a gente possa caminhar de uma maneira equilibrada e de uma maneira certa dentro dessa evolução. E aí, gente, aqui são os valores autoafirmativos e aqui são os valores integrativos. Eu incluí o uso de combustíveis fósseis como valores autoafirmativos e o uso de energia solar como os valores integrativos. E eu digo a vocês, de novo, a comunidade humana, ela enfatiza os valores autoafirmativos. Mas eu quero dizer a vocês que existe uma comunidade no planeta Terra que aplica os valores integrativos. Infelizmente, a gente já viu, não é a comunidade humana, é a comunidade de animais, plantas e micro-organismos. Essa comunidade, ela vive, ela pratica esses valores integrativos. E a gente está aqui hoje por causa dessa comunidade, por causa dessa evolução. Se não fosse essa comunidade, a comunidade humana não conseguia se sustentar. Então, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, esses valores integrativos são os princípios da ecologia. E que esses princípios estão no livro Conexões Ocultas de Fritjof Capra. Então, gente, isso que eu tinha para trazer para vocês. Mas eu quero trazer duas coisas para vocês mais na noite de hoje, que eu sei que vão ser altamente significativas. Primeiro é uma mensagem. É uma mensagem, não é uma mensagem final, não é uma mensagem de encerramento, é uma mensagem para um recomeço. Hoje nós estamos recomeçando essa caminhada. Eu digo a vocês, eu confio em vocês. Essa é a mensagem. Para alcançarmos uma mínima condição de sustentabilidade, é necessário adotarmos uma compreensão sistêmica sobre a interdependência e a complexidade das relações no trabalho e na nossa vida.
será preciso acreditarmos que pequenas ações podem causar grandes resultados. E aí eu quero trazer a história, para finalizar, da Estrela do Mar. Uma história linda. Gente, tinha uma praia que a maré estava muito vazia e o sol estava muito forte. Tinham várias estrelas do mar morrendo na praia. E tinha um sujeito, somente um, pegando cada estrela e jogando dentro d'água. Cada estrela. Aí apareceu outro sujeito, chegou para ele e disse: meu amigo, você está ficando maluco? Está vendo que você não vai conseguir? Tem centenas de estrelas. O que você está fazendo não faz diferença nenhuma. Aí o cara olhou para ele e fez: olha, para essa aqui faz. E aí jogou. E aí nessa hora o cara se tocou e começou também a jogar as estrelas no mar dentro d'água. Gente, nessa hora, o dobro de estrelas estavam sendo salvas. Eu não estou dizendo 5%, 10%. Eu estou dizendo o dobro, em vez de uma, duas. Então acreditem que salvar uma estrela do mar é fundamental nessa caminhada pela sustentabilidade, nessa formação do alicerce do sistema de valores e nessa caminhada através dos pilares, para que os pilares possam ser construídos dentro dessa fundação e a gente poder caminhar cada vez mais e trazer mais gente com a gente. E olha, esse é o final da nossa live. Eu vou dizer a vocês que eu estarei aqui toda quarta-feira, vou trazer algo novo para vocês, para que a gente possa construir juntos essa caminhada. Eu queria dar uma olhada aqui, eu não sei se tem alguma coisa, antes de fechar esse negócio, eu queria dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui se tem alguma coisa. Paradigma, ganha, Ângela. Paradigma, ganha, Capra nos apresentou. Ângela Peroba assistiu também, né? Grande Capra, Laís. Aí tem várias coisas, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Luciana, adoro ouvir suas histórias, pai, a minha filha. Eu estou vendo algumas coisas rápidas, viu, gente? Desperdício normal. Aí tem algumas coisas, ver se tem alguma pergunta aqui, pessoal. Raimundo Mazei, que é meu colega, foi meu colega da aplicação. Grande Zé, gostei muito. Você tem na mão o novo rumo da humanidade. Alegria de ser seu amigo. Faça a cabeça das corporações. Deus lhe acompanhe. Aqui é Raimundo Mazei. Tem vários comentários. Patrícia. Tem aqui Altino. Parabéns, Zé. Esta é a visão do mundo para o novo mundo. Né? Altino, meu colega lá da aplicação. Olha, eu agradeço muito por tudo, tantos comentários. Carlos Abreu, parte interessada a construir pontes e não muros. Muito legal, Carlos Abreu, meu grande amigo. O pai dele me colocou na Xerox em 1975. Lucianão, grande amigo. Minha irmã, Ângela, precisamos do efeito multiplicador dessa fala do meu brother. Olha, é incrível tudo que está aqui, né? É muito incrível. Pedro Souza, professor Peroba, parabéns pela live, obrigado por compartilhar seus conhecimentos, compartilhar conhecimentos que transformam pessoas. Cristina Ramos, a secretária nossa, legal, muito interessante. Vera e Letícia estão gostando muito, né? Tem muito trabalho, muitas pessoas que colocaram coisas aqui muito lindas, né? Realmente eu fico feliz, eu fico muito feliz. Luciana Valverde, que é a mulher do nossos amigos, né, Marcos e Luciana, boa noite, eu e seu amigo Marcos, parabenizando pelo seu belo trabalho. Gente, olha, tem muita coisa, né? Eu queria, para finalizar, agradecer muito a todo mundo que está aqui, agradecer a Ian
pelo meu parceiro, agradecer a minha mulher, Lena, que realmente está aqui comigo, ela que está acompanhando tudo. E eu queria dizer a vocês que a gente estará aqui de novo na próxima quarta, às 20 horas. Eu vou encerrar essa live. Muito obrigado a todos. Tudo de bom aí, viu? Muito obrigado. Vou encerrar, viu, gente?